Nesta tarde, final de tarde, por sinal uma bela tarde, eu quero compartilhar com você uma passagem bíblica que se encontra no livro de Filipenses. Paulo falou nesse capítulo 2 que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome e que o exaltou acima de todos e que todo joelho, seja no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar diante de Jesus e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas eu quero ver com você o caminho que Jesus percorreu para ser exaltado assim por Deus Pai. No versículo 5 do capítulo 2, Paulo escreveu: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." O mesmo sentimento quer dizer a mesma atitude, o mesmo comportamento, que houve em Cristo Jesus. Veja que o Espírito Santo direcionou o apóstolo Paulo a escrever Cristo Jesus. Ele não escreveu aqui o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Cristo é a pessoa divina e Jesus é a pessoa humana. Jesus Cristo é o Deus homem numa mesma pessoa. Não duas pessoas, uma mesma pessoa que é Deus homem. Mas aqui ele enfatizou primeiro a divindade. Cristo, depois Jesus. E disse: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus," isto quer dizer, ele sempre foi Deus, ele saiu de Deus Pai, ele é a palavra viva que estava no seio, no coração do Pai. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isto quer dizer, ele não viveu como Deus, apesar de ser. Ele era o Deus homem numa pessoa. Ele não viveu como Deus na terra, e sim como homem. Veja, ele criou tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. E a Escritura também afirma que nada foi feito a não ser por ele. Ele é o Senhor, ele é o Criador, ele é Deus eterno. Mas ele, sendo sempre Deus, ele abriu mão da sua deidade, da sua divindade, para viver como homem. E aqui afirma que também ele, antes a si mesmo, ele tomou a iniciativa de se esvaziar. Ele se esvaziou da sua divindade. A divindade estava plenamente nele, como estava plenamente a humanidade. Então ele se esvazia da divindade. Veja, ele que criou os céus, a terra, todas as coisas criadas, ele abdicou da divindade, de viver plenamente como Deus na terra, para viver como homem. Ele tomou essa atitude, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi um servo de Deus na terra e viveu semelhante aos homens. Diz aqui no versículo 7, e foi reconhecido em figura humana. Até muitos chamavam ele de profeta, de um mestre. Viveu como ser humano, como servo de Deus. E diz aqui também que ele foi obediente, ele a si mesmo se humilhou. Quer dizer, ele se humilhou perante Deus, se humilhou perante o Pai. Ele viveu uma vida humilde. Ele não viveu uma vida soberba, uma vida de arrogância, uma vida de orgulho, uma vida cheia de si mesmo. Não, ele se humilhou. Ele viveu humildemente na terra. Ninguém foi humilde como foi Jesus. Ele mesmo afirmou: "E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas almas. Então ele se humilhou e foi obediente, obediente até a morte de cruz. Desde a vida tenra, antes de começar o ministério aos 30 anos, a juventude, o ministério, até a morte de cruz, ele viveu uma vida de obediência absoluta a Deus Pai. Aí diz aqui, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não tem um nome superior ao nome de Jesus Cristo. Seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra, todas as gerações, não há um nome mais elevado do que o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, seres angelicais, nos céus nas regiões celestiais, onde estão também os demônios, os anjos caídos, vão se dobrar todo o joelho nos céus, todo o joelho na terra, os poderosos, os reis, os ricos, os pobres, os humildes, todos, em todas as épocas, vão ser dobrados, seja debaixo da terra também, os que já morreram também, um dia se dobrarão diante do Senhor Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra, confessará que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cúrios, é aquele que é sobre todos, nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Isso está aqui no versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, até o versículo 11, o caminho que o Senhor Jesus Cristo, que abdicou da sua divindade para viver como homem dependente do Espírito Santo. Acredite, o homem mais espiritual que andou nessa terra, que é o Senhor e Salvador dos homens, ele foi o homem mais dependente, mais obediente a Deus. E este homem, Jesus, viveu desse modo, deixando o caminho, o exemplo. E no versículo 1 do capítulo 2 até o versículo 4, Paulo fala para a igreja, para os cristãos de Filipos, e fala para nós, e fala para os cristãos de todas as gerações, a viver desse modo. Essa vida de humildade, de obediência, de dependência ao Senhor, de se esvaziar, porque a vida humana natural é uma vida que tem dentro de si a soberba da vida, o orgulho, a arrogância, mas a vida de Cristo que está na nova criatura é humilde. Então ele mostra o exemplo de Jesus no versículo 5 ao 11 e no versículo 1 ao 4 ele mostra que esse é o caminho que nós cristãos devemos percorrer. Então, que você possa se esvaziar, que eu possa esvaziar, para que Cristo seja exaltado na igreja, para que o nome de Jesus seja elevado na igreja, para que nós dobremos nossos joelhos diante do Senhor todos os dias, assim como Jesus se dobrou diante do Pai e foi obediente até a morte de cruz e Deus o exaltou. Desse modo, o Senhor será exaltado em nós, o Pai, Jesus Cristo será exaltado e Deus Pai também será exaltado. Que você e eu, que a igreja possa glorificar o nome de Jesus Cristo na terra. Assim estaremos glorificando o nome de Deus Pai. Exaltando o nome de Jesus, estaremos exaltando o nome de Deus Pai. E você que ainda não é cristão, hoje é o momento, é o dia da sua oportunidade de receber Jesus como Senhor, como Salvador, porque todos nós somos pecadores por natureza até
que Cristo nos salve. Aí nós nos tornamos pessoas que têm a natureza de Cristo, justificados por Cristo. Que você o receba hoje, reconheça que é um pecador, que Ele é o Salvador, para que você possa ter a vida de Cristo em você e possa seguir esse caminho que Jesus percorreu e deixou como exemplo para você, para todos aqueles que vivem nessa terra, que já viveram, que ainda viverão, para que possam glorificar Deus Pai, assim como Jesus Cristo glorificou. Esse é o caminho, não há outro caminho, Jesus é o caminho. Essa é a verdade, não há outra verdade, Jesus é a verdade. Essa é a vida, não há outra vida, essa é a vida espiritual que glorifica Deus Pai. Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém.